E aí, galera do Tópicos da Matemática, tudo bem? Professor Anderson na área para dar continuidade à resolução das questões da SpaceX 2019. Vamos resolver a questão de número 3 que vai aparecer aí na tela. Considere a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais c, com c pertencendo ao conjunto dos números reais, cujo gráfico no plano cartesiano é uma parábola. Variando-se os valores de c, os vértices das parábolas obtidas pertencem à reta de equação. Bom, pessoal, está aqui os dados da questão de número 3 que acabamos de efetuar a leitura. Então ele te dá uma função f de x, que é x ao quadrado mais 3x mais c, tá certo? E ele diz que o gráfico é uma parábola, nós já sabemos disso. Tá legal? Aí ele fala assim, ó, variando os valores de c, os vértices de todas as parábolas, variando o c, pertencem a uma reta de equação. Bom, vamos pensar um pouquinho. Ele não te deu o valor de c, tá legal? Se ele não te deu o valor de c, a gente não pode falar nada muito completo a respeito do gráfico desta função de segundo grau. Então o que eu fiz? Eu fiz um esboço de uma possível solução para o gráfico desta função, já que nós não sabemos o valor do c. Tá legal? Então aqui nós temos em verde o nosso querido plano cartesiano, x e y, e aí nós temos a parábola. Por que com cavidade voltada para cima, Anderson? Porque você percebe que o a, que é o coeficiente do termo de grau 2, o a é positivo. Se o a é positivo, com cavidade voltada para cima. Tá legal? Isso aqui é só um esboço de um possível gráfico desta função. Tudo bem? Tá. Isso daqui é só para a gente pensar no que está acontecendo, no que vai acontecer. Tudo bem até aí? Beleza. Aí vamos lá. Quem é o c, galera? Quem é o c? Concorda que o c é o termo independente. No nosso gráfico, o c é a interseção deste gráfico com o eixo y. Então você aprendeu isso lá na parte teórica. O c é a interseção do gráfico com o eixo y. Estou colocando aqui para você bonitinho, para que você não perca nada. Tudo bem? Então tá aqui, ó, o nosso c é a interseção da parábola com o eixo y. Tá legal? Beleza. Ele diz que a gente vai variar esse c. Tá legal? Variando o valor de c, posso colocar o c aqui, posso colocar o c aqui. O que acontece? Os vértices de todas essas parábolas pertencem à reta de equação. Então vem comigo. Bom, além do seu termo independente, você tem um elemento fundamental na parábola, que é o vértice dela, tudo bem? Então tá aqui, ó, V de vértice, e você percebe que o vértice, ele tem coordenadas x do vértice e y do vértice, tudo bem? Tá aqui, ó, x do vértice. Fechado isso? Beleza. Mas olha só, o que isso tem a ver? Bom, outra coisa lá da parte teórica que você tem aí e que vai ser fundamental para a gente fazer essa questão você tem em toda a parábola, associada a essa parábola, você tem um eixo. E esse eixo nós chamamos de eixo de simetria. Tudo bem? Então tá aqui, ó, este eixo nós chamamos de eixo de simetria. Correto? E lá da teoria, você estudou que o eixo de simetria, ele contém o quê?
contém o vértice da parábola, tá? E outra coisa, como consequência disso, a equação do eixo de simetria, por se tratar de uma reta vertical, então a equação do eixo de simetria, x igual ao x do vértice, tá? E isso é o resumo teórico do que você deveria saber de parábola e vai ser útil para nós respondermos essa questão. Tá legal? Então você já percebe que só eu escrevendo isso, você tem aí, ó, bonitinho, uma possível resposta. X igual a alguma coisa, né? É uma possível resposta. Então vamos pensar juntos. Então tá aqui todo o resumo teórico necessário para a gente fazer a questão. Então vem comigo. Vamos variar o C? Vamos variar o C. Mas Anderson, existem duas maneiras de você variar o C. Você pode variar o C diminuindo a concavidade da parábola, certo? Se você diminuir essa concavidade, você percebe que o C vai variar, tudo bem? Tanto diminuindo, você vai variar para cima, ou aumentando a concavidade, o C vai variar para onde? Para baixo, correto? Nesse tipo de variação, o x do vértice muda? Não, porque você só vai variar o quê? O tamanho da concavidade, sim ou não? Perfeito isso? Se o x do vértice não muda, o y do vértice ele vai mudar. Esse C, será que esse C faz o y do vértice variar? Hein? Vamos lá, eu só estou fazendo isso. Nesse caso, o y do vértice não varia. Então, quando a gente aumenta ou diminui a concavidade, tanto o x do vértice quanto o y do vértice não mudam. Correto? Beleza. Qual é a outra maneira de você variar esse valor de C? É você efetuando uma translação. Tá certo? Você vai pegar essa parábola e vai transladá-la para cima ou para baixo. Sim ou não? Beleza? Essa é uma outra maneira de você variar o C. E quando você faz uma translação da parábola variando o C, o x do vértice dessa parábola muda. Só estou transladando, tudo bem? Certo? O x do vértice muda, galera? O x do vértice ele não muda. Lembra que eu só estou variando o C, pelo amor de Deus, tá bom? Só estou variando o C, como a questão manda. Então, ó, vou transladar. Transladar é a única maneira de nós mudarmos o C. O x do vértice muda? Não. E o y do vértice muda? Sim, Anderson. Se você transladar uma unidade para cima, o y do vértice já não vai ser esse valor. Vai ser um outro valor. Correto? Então, usando esse argumento, era isso que a SpaceX queria de você, nós chegamos à seguinte conclusão. Tá certo? Quando você varia o valor de C, o x do vértice, ele não varia. Correto? O x do vértice, ele não varia. Ou seja, vai estar sempre nesta reta, sempre no eixo de simetria. Sim? Então tá aqui, ó. Se você varia o C, o x do vértice ele jamais varia. Então, todos os vértices dessa função vão pertencer aonde? Vão pertencer à equação que rege o eixo de simetria. Então, todos os vértices pertencem à equação que eu estou escrevendo aqui para você, x igual a x do vértice. Tá certo? Então, vamos calcular o x do vértice. Então, vamos lá. Então, x do vértice, como nós calculamos o x do vértice? Exato, menos b sobre 2a. Tá aí, menos b sobre 2a. Então, menos, quem é o b? O b é 3. Sobre 2 vezes o a.
2 vezes o A, que vale 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, tá aqui, ó. Então, todos os vértices dessa parábola, variando C, vão pertencer a esta reta. X igual a menos 3 meios. X igual a menos 3 meios. Isso se encontra lindo na alternativa da letra E. Letra E de SpaceX. Tá certo? Letra E de eu estarei na SpaceX. Uma questão bem bonita que pegou o candidato que não está atento a essa parte teórica que eu venho insistindo tanto, pegou o aluno desprevenido, tá? Então eu espero que você tenha entendido a solução dessa questão. Vários alunos me pediram para fazer, tudo bem? Então tá aqui a questão de número 3, tá certo? Estuda com bastante clareza essa questão, tá? E aguarde aí outras soluções dessa prova da SpaceX aí. Fechado, galera? Forte abraço, bons estudos.